Primeira carta de Pedro, capítulo de número 3, versículo 18. Primeira carta de Pedro, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 18 ao versículo de número 22. Nos diz assim: porque Cristo também uma vez padeceu pelos pecados, o justo pelos injustos, para que nos levasse a Deus, sendo colocado à morte na carne, mas vivificado pelo Espírito, pelo qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, foram salvas pela água. Tal como esta figura agora, também o batismo nos salva, não do despojamento da imundície da carne, mas a resposta de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual subiu ao céu e está à destra de Deus. Anjos e autoridades e poderes foram-lhe sujeitados. Bem? Podem sentar? Irmãos, nós vamos partir para a conclusão deste capítulo 3. Hoje nós vamos começar a conclusão e na próxima quarta-feira nós concluiremos este capítulo 3, porque quando nós passamos a observar estes versículos, versículo 18 ao versículo de número 22, estes 5 versículos, nós encontramos nele 3 ministérios, e nós vamos falar sobre um deles hoje, e os outros 2, querendo Deus, falamos na próxima quarta e concluiremos este capítulo 3. O primeiro ministério é o ministério de Jesus Cristo, o segundo ministério é o ministério de Noé, e o terceiro ministério é o ministério dos cristãos nos dias de hoje. Quando nós olhamos para estes versículos, nós enxergamos estes 3 ministérios. Agora, perceba uma coisa: todos os outros elementos deste parágrafo, eles são complementos, simplesmente complementos do que Pedro tem a dizer acerca de Cristo. Este texto que nós lemos, este versículo 18, ele vai nos mostrar Cristo como sendo um exemplo para nós. Este texto, ele é paralelo ao texto que Pedro fala no capítulo 2 desta mesma carta, a partir do versículo de número 21, quando o apóstolo, ele apresenta Jesus Cristo como um exemplo perfeito de quê? Como um exemplo perfeito de alguém que sofreu injustamente e, no entanto, obedeceu a Deus. Nós olhamos para o versículo 18, e o versículo 18 vai nos mostrar o quê? A morte de Cristo. Porque Cristo também, uma vez, padeceu pelos pecados, o justo pelos injustos, para que nos levasse a Deus, sendo colocado à morte na carne, mas vivificado pelo
Espírito. O versículo 27, Pedro, o versículo 17, melhor dizendo, Pedro, ele vai nos escrever sobre o sofrimento que é decorrente da prática daquilo que é bom, ao invés da prática daquilo que é mal. No versículo 17 desse capítulo 3, ele vai nos mostrar isso, o sofrimento decorrente da prática do bem, ao invés do sofrimento decorrente da prática do mal. E então, em seguida, no versículo 18, ele nos mostra o exemplo de Cristo. E veja, Cristo sofreu de forma injusta. Por que Cristo sofreu de forma injusta? Pedro vai dizer: o justo pelos injustos, o justo pelos injustos, aquele que não havia cometido pecado, sofrendo por aqueles que pecaram. Pedro escreve aqui o que ele fala em Atos 3. Atos 3, versículo de número 14, Pedro, ele vai falar sobre isso, no seu discurso, ele vai mostrar isso. Vamos ler Atos, capítulo de número 3, e o versículo de número 14, Pedro dizendo: mas vós negastes o santo e o justo, e desejastes que vos fosse concedido um assassino. Pedro está falando sobre o povo, sobre os judeus, que preferiram que fosse solto Barrabás do que Cristo. Preferiram crucificar o santo, o justo, do que um malfeitor. Preferiu crucificar quem não tinha pecado e libertar quem realmente havia cometido pecado. Pedro cita que Jesus sofreu de forma injusta. Como ele sofre de forma injusta? Ele então se entrega, ele então morreu. O texto vai dizer: porque Cristo também uma vez padeceu pelos pecados, o justo pelos injustos. Ele morreu. A morte de Cristo. Como foi a morte de Cristo? Por que Cristo morreu? Cristo sofre, Cristo morre, o que nós chamamos de morte substitutiva. Pedro vai dizer isso no versículo 4, no versículo 24, melhor dizendo, do capítulo 2 desta mesma carta. Ele vai dizer que Cristo morreu em nosso lugar. Ele vai falar que a morte de Jesus Cristo, aquele que em seu próprio corpo levou os nossos pecados sobre o madeiro, para que nós, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Você sabe muito bem que no versículo 24 do capítulo 2, Pedro retrata a profecia de Isaías 53, quando fala sobre Jesus, quando fala que ele verdadeiramente levou sobre si os nossos pecados, e que pelas suas feridas nós fomos sarados. Pelas feridas de Cristo nós fomos sarados. A morte de Cristo, então, é uma morte substitutiva. Morreu no meu e no seu lugar. Morreu no lugar da humanidade.
maldade, morreu de forma injusta. E como foi que ele fez isso? Quantas vezes? Por quê? Porque o povo de Israel estava acostumado com os sacrifícios que eram realizados todos os dias, e uma vez por ano o sumo sacerdote entrava com sangue, não dele, mas com sangue de um animal que era sacrificado para expiação do pecado do próprio sumo sacerdote e de toda a humanidade. Ele entrava no Santo dos Santos com sangue de um cordeiro, de um animal, que fazia ali a expiação. Era aspergido aquele sangue sobre o propiciatório da Arca da Aliança. Então ali a glória de Deus descia sobre aquele lugar como sinal de aceitação. Então, antes disso, era feito um ritual de transferência do pecado da humanidade, dos israelitas, para aquele animal. E então, ele era morto em lugar do povo. Isso era feito uma vez por ano pelo sumo sacerdote, mas todos os dias eram oferecidos sacrifícios, todos os dias eram feitos sacrifícios. Mas Pedro vai dizer que o sacrifício de Jesus Cristo era um sacrifício puro, verdadeiro e único. Foi feito uma única vez. E o escritor da Epístola aos Hebreus, no capítulo 9, do versículo 24 ao versículo de número 28, vai falar sobre isso. Veja aí o capítulo 9 da Epístola aos Hebreus, versículo 24 ao versículo de número 28. A Bíblia nos diz: porque Cristo não entrou em um santuário feito por mãos, que são figuras do verdadeiro, mas no próprio céu, para agora aparecer na presença de Deus por nós, nem também para se oferecer com frequência, como o sumo sacerdote entrava no santo lugar de ano em ano com sangue alheio, porque antes era necessário que ele sempre sofresse desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez por todas, se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o julgamento, assim também Cristo ofereceu-se uma só vez para levar os pecados de muitos, e para aqueles que o buscam, ele aparecerá pela segunda vez, sem pecado, para a salvação. Amém? Então, o sacrifício de Cristo foi um sacrifício substitutivo, foi um sacrifício único. Não é mais necessário realizar sacrifícios para a salvação, para o perdão de pecados. A morte de Cristo é suficiente. A obra de Cristo na cruz do Calvário é suficiente. Eu, você, a igreja dos dias de hoje, nada mais
precisa fazer para receber perdão de pecados. O pecado foi perdoado pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Tudo o que nós fazemos hoje para Deus não é para sermos salvos, mas é porque fomos salvos, porque eu não tenho condições de fazer nada para ganhar a minha salvação. Por quê? Porque a salvação não é por obras, a salvação é pela graça. Se hoje eu venho ao culto, não é para ser salvo, mas é porque eu sou salvo. Se hoje eu oro, busco a Deus, não é para ser salvo, mas é porque eu sou salvo. Porque para nós sermos salvos, a obra de Cristo foi suficiente para salvar a humanidade. O sangue vertido na cruz do Calvário nos garante a salvação. Aqueles que creem, aqueles que obedecem, aqueles que nasceram de novo, aqueles que nasceram não da vontade da carne, não da vontade do homem, mas de Deus, aqueles que foram gerados não de uma semente corruptível, mas de uma semente incorruptível pela palavra de Deus. Aqueles que foram gerados, aqueles que nasceram de novo, estes gozarão da salvação, estarão para sempre com o Senhor. Se você tem certeza disso, se você tem convicção da sua salvação, então você precisa ter sempre alegria em fazer para Deus, alegria em trabalhar para o Senhor, alegria em glorificar a Deus, exaltar a Deus, em cultuar o seu nome. Tudo que nós fazemos, fazemos para Deus, fazemos porque fomos salvos e não para sermos salvos. Amém? Jesus sofreu. Por quê? Por praticar o que era bom. Não morreu pelos seus próprios pecados, porque ele não tinha pecado. A Bíblia vai dizer que em tudo ele foi tentado. Em tudo ele foi tentado. Mas a Bíblia vai dizer que ele não pecou. A Bíblia vai dizer que ele viveu e cumpriu cabalmente a missão que lhe foi confiada. Ele veio pela minha vida, pela sua vida, sofreu o castigo que era meu e que era seu, morreu a minha morte e a sua morte, para que você e eu tivéssemos vida, para que você e eu pudéssemos estar hoje aqui adorando o seu santo nome. Agora veja, porque ainda neste versículo 18, nós encontramos uma expressão de Pedro muito interessante. Na minha tradução está escrito assim: porque Cristo também uma vez padeceu pelos pecados, o justo pelos injustos, para que nos levasse a Deus. Na tradução Revista e Corrigida vai estar escrito: para conduzir a Deus, o que é a mesma coisa. Levar a Deus, conduzir a Deus. Então aqui eu encontro o que? O propósito pelo qual Cristo se entregou, a razão pela qual Cristo morreu. Cristo morreu no meu e no seu lugar. Para quê? Para nos levar a Deus. Veja que esta expressão conduzir a Deus ou levar-se a Deus
é um termo técnico, e significa o quê? Significa obter uma audiência no tribunal. Obter uma audiência no tribunal. A obra de Cristo na cruz do Calvário nos trouxe alguns benefícios. A obra de Cristo na cruz do Calvário nos conduziu a Deus. Por quê? Porque a Bíblia vai nos mostrar que nós estávamos distantes de Deus, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. A Bíblia vai nos dizer que por causa do pecado nós estávamos distantes da comunidade de Israel, distantes da promessa. Nós estávamos sem esperança e sem Deus no mundo. A Bíblia vai nos dizer que pelo pecado de um homem entrou a morte no mundo. Entrou a morte no mundo por causa da transgressão de Adão. Houve separação entre o homem e Deus, entre criatura e Criador. O pecado separa o homem de Deus, o pecado distancia o homem de Deus, mas a obra de Cristo na cruz do Calvário nos leva de volta à sua presença. Se hoje você e eu podemos dobrar os joelhos, adorá-lo na beleza da sua santidade e sentir a sua presença, é porque Cristo morreu no meu e no seu lugar para nos conduzir de volta à presença do Todo-Poderoso. Aleluia, aleluia. A Bíblia vai dizer que a obra de Cristo na cruz nos trouxe livre acesso à presença de Deus. Veja a carta de Paulo aos Efésios. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 18. Porque por ele ambos temos acesso em um mesmo Espírito ao Pai. Vou repetir. Porque por ele ambos temos acesso em um mesmo Espírito ao Pai. O que Paulo está falando aqui? Paulo está falando sobre circuncisão e incircuncisão. Paulo está falando sobre gentil e judeu, sobre gentil e judeu, sobre circunciso e incircuncisos. Ele está dizendo que naquele tempo estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos ao pacto da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, chegastes perto pelo sangue de Cristo. Estava longe porque por causa do pecado, mas agora pelo sangue vertido na cruz, não estamos mais longe, estamos perto, não estamos mais distantes, estamos perto, estamos tão perto que Deus agora habita dentro de mim e dentro de você, na pessoa bendita do seu Espírito Santo. Se isso não é motivo para você glorificar, adorar e exaltar a Deus, eu não sei o que mais vai fazer você glorificar a Deus. Eu não sei o que mais pode fazer você adorar a Deus. Se você saber que Deus
que outrora estava longe, por causa do nosso pecado, agora está perto, está muito perto, está dentro de você e de mim, por causa do na pessoa bendita do seu Espírito Santo. Se isso não te fizer adorar a Deus, se isso não te fizer viver uma vida santa diante de Deus, se isso não te fizer orar, consagrar a sua vida, se isso não te fizer adorar, nada mais neste mundo fará você e eu vivermos exclusivamente para Ele. Nada mais. Nada mais. Livre acesso à presença de Deus. Veja o versículo 12 do capítulo 3 desta mesma carta aos Efésios. A partir do 10, para você entender: para que agora os principados e potestades nos lugares celestiais possam conhecer pela igreja a multiforme sabedoria de Deus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Temos acesso direto à presença de Deus. Não precisamos de intermediários. Às vezes hoje você vê crente querendo que Deus fale por intermédio de pessoas. Você vê hoje crente ligando para lá e para cá, para pessoas atrás de buscar profecias, mensagens que supostamente de Deus. Não estou aqui dizendo que Deus não usa profetas na terra, usa, mas se você quer ouvir Deus falar, dobre o seu joelho, ore a Ele, abra a sua Bíblia e Deus vai falar com você. Leia a palavra de Deus. Você não precisa ligar para A, para B, para C, para ficar ouvindo profecia daqui e dacolá. Crente que nasceu de novo não é guiado por profecias daqui e dali, ele é guiado pela palavra de Deus, que é a maior de todas as profecias para a nossa vida. Quer ouvir Deus falar? Leia a Bíblia. É verdade. Quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia. Deus usa. Eu sei que Deus usa. Eu creio na contemporaneidade dos dons. Porém, você tem a palavra de Deus nas mãos. Leia ela. Quero ouvir uma mensagem de Deus. Leia a Bíblia. Em cada livro, em cada capítulo, em cada versículo, tem uma mensagem de Deus para a sua vida. Tem uma mensagem de Deus para a minha vida. Nós precisamos parar com este negócio. Isso é muito comum dos crentes pentecostais, de nós pentecostais. Isso é muito comum. Nós temos o costume de exaltar a criatura, ao invés de exaltarmos o Criador. Quando eu pego o meu telefone, ou eu saio correndo atrás de profeta daqui e dacolá, eu estou deixando de lado a Bíblia. Eu estou dizendo que Deus só vai falar comigo se for por intermédio de profetas. Não, Deus fala através de sua palavra. Deus está falando com a igreja hoje. Quer ouvir a voz do Senhor? Abra a Bíblia e leia. E não pegue o telefone e ligue. Abra a Bíblia e leia. Perdemos o contato com a palavra. A igreja perdeu o contato com a palavra. E nós estamos dizendo: Deus não fala mais. Deus está falando o tempo inteiro. Deus está falando conosco o tempo todo. O problema é que você não lê a Bíblia. Então, quando você não lê a Bíblia, você vai dizer que Deus não está falando com você.
Quando eu leio a Bíblia, eu sinto a presença de Deus. Quando lemos a Bíblia, sentimos a presença de Deus. Quando lemos a Bíblia, ouvimos a voz do Eterno falando conosco. Deus fala conosco, porque temos livre acesso à sua presença, devido à morte expiatória de Cristo na cruz do Calvário. Aleluia. Glória a Deus. A morte de Cristo, a obra de Cristo na cruz, ela nos dá livre acesso à presença de Deus. E ela nos dá condições de nos aproximarmos de Deus confiadamente, com confiança. Veja o que o escritor da Epístola aos Hebreus vai nos dizer no capítulo 10, a partir do versículo 19. Veja o que a Bíblia nos diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no Santíssimo Lugar, pelo sangue de Jesus, por um caminho novo e vivo, que Ele consagrou para nós, através do véu, isto é, da sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com coração verdadeiro, com inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. A morte de Cristo abriu-nos o acesso à presença do Todo-Poderoso. E de que maneira eu posso entrar na presença de Deus? Com confiança, com certeza de que serei recebido, com certeza de que serei ouvido, com a certeza de que Ele me responderá, com a certeza de que Ele vai falar comigo. Veja que eu não disse que Deus vai responder o que você quer. Eu disse que nós entramos na presença dEle com a certeza de que Ele vai falar. Agora, se o que Ele vai falar é o que eu quero ouvir ou não, aí já é outra história. Mas com certeza será o que eu preciso ouvir. Nem todas as vezes Deus vai falar aquilo que eu quero ouvir, mas todas as vezes Deus vai falar aquilo que eu preciso ouvir. O que eu preciso ouvir nem sempre será o que eu quero ouvir naquele momento. Tem momento que você quer ouvir Deus dizer para você sim, mas Ele vai te dizer não. Tem momento que você quer ouvir Deus dizer não, e Ele vai dizer espere mais um pouco. A certeza que paira em nosso coração é a de que Deus sempre falará comigo e com você. A resposta para aquele que busca é certa, mas não é muitas vezes aquilo que eu e você queremos. Mas que Deus fala, Ele fala. Que Deus responde, Ele responde. A Bíblia vai nos dizer que entre o lugar santo e o santo dos santos havia um véu que separava. A morte de Cristo, o brado de Cristo na cruz do Calvário, fez com que este véu que separava o lugar santo do santo dos santos se rasgasse, se rompesse. A porta de acesso à presença de Deus estava aberta pela obra de Cristo, pelo sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Aleluia. A obra de Cristo na cruz do Calvário nos trouxe paz, nos dá paz. Paulo escreve aos Romanos capítulo 5,
versículo 1 e 2. Romanos, capítulo 5, versículos 1 e 2. Paulo, escrevendo aos crentes de Roma, vai nos dizer: portanto, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos regozijamos na esperança da glória de Deus. Aleluia. Temos paz. Não há mais em nosso coração aquele sentimento de terror, aquela sensação horrível de que a qualquer momento podemos ser fulminados por Deus. Não, temos paz. Dobramos o nosso joelho na presença dEle, temos paz. Dobramos o nosso joelho na presença dEle, sentimos Ele perto de nós. Dobramos os joelhos na presença dEle com a certeza de que Ele está nos ouvindo. Amém? Amém. Mas vamos para o versículo de número 21. Versículos 19 e 20. Eu vou falar lá no último ministério. Embora nós já temos ouvido, nós ouvimos no culto da ceia, que Cristo não desceu às partes mais baixas da terra para pregar salvação. Não. Cristo desceu às partes mais baixas da terra para dar testemunho de sua vitória. Simplesmente. Mas nós vamos falar um pouco mais sobre isso lá no final, quando formos falar sobre o terceiro ministério. Mas veja, a ressurreição de Cristo, nós vemos no versículo 21. Tal como esta figura, agora, também o batismo nos salva, não do despojamento da imundície da carne, mas a resposta de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. Aleluia. Primeira coisa que eu preciso entender, e primeira certeza que nós precisamos ter, isso é algo que não pode pairar em nosso coração nenhuma sombra de dúvida. Temos que ter esta convicção, porque se nós não tivermos essa certeza, toda a nossa vida cristã torna-se vã. Temos que ter a certeza de que Cristo ressuscitou. Temos que ter a certeza de que o Pai ressuscitou Jesus dentre os mortos. E a Bíblia nos dá base para crer nisso. Veja, Paulo escrevendo aos Romanos, lá no capítulo 6, versículo 4, Paulo vai nos dizer assim: portanto, fomos sepultados com ele para a morte, pelo batismo, para que, assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai. O Pai ressuscitou a Cristo, e nós temos que ter certeza disso. Capítulo 8, versículo 11 desta mesma carta. Veja, mas se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito
que habita em vós. Perceba que a certeza da ressurreição de Cristo nos dá certeza da nossa ressurreição. A certeza de que o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em nós. Paulo vai dizer: se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, ele está dizendo que o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, o Espírito do Pai, o Espírito do Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos, se ele habita em mim e em você, nós então temos certeza de que aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também vivificará os vossos corpos mortais, pelo mesmo Espírito, pelo seu Espírito que habita em vós. Compreendeu? Entendeu? Temos a certeza da ressurreição de Cristo. Temos esta certeza de que o Pai ressuscitou a Cristo. E se o Espírito do Pai está em nós, o Espírito Santo de Deus está em nós, então nós temos a certeza de que também seremos ressuscitados, ou seja, de que venceremos a morte, porque Cristo venceu a morte. Agora veja, por causa da ressurreição de Cristo, nós, os cristãos, temos uma viva esperança. Porque temos a certeza de que o meu Salvador, de que o seu Salvador, não foi vencido pela morte. De que o meu Salvador e o seu Salvador não está em uma sepultura. Nós temos a viva esperança. Veja, na carta de Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4, Pedro dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que conforme a sua abundante misericórdia, nos gerou novamente para uma esperança viva, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Entenda, veja o que Pedro está dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que conforme a sua abundante misericórdia, nos gerou novamente, fomos gerados de novo, para uma esperança viva, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Fomos gerados para uma herança incorruptível, imaculada e que não desvanece, reservada nos céus para vós. Temos esperança. A morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, traz esperança ao cristão. Traz esperança. A morte de Cristo, a sua ressurreição. Por que ela nos traz esperança? Porque ela declara que Ele é Deus. A ressurreição de Cristo declara que Ele é Deus. Veja o capítulo 1 da carta de Paulo aos Romanos, versículo 4. É declarado para ser o Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos. A ressurreição de Cristo declara que Ele é Deus.
A ressurreição de Cristo declara que a obra da salvação foi consumada e aceita pelo Pai. Veja o capítulo 4 desta mesma carta aos crentes de Roma, versículo 25, nos diz assim: o qual foi entregue por nossas ofensas e ressuscitou para nossa justificação. Obra consumada, obra aceita pelo Pai. A ressurreição de Cristo declara que a obra da salvação foi consumada e aceita pelo Pai. A ressurreição de Cristo declara que a morte foi vencida. 1 de Tessalonicenses, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, aleluia, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, até o versículo 18, olha o que vai nos dizer aí, olha o que Paulo nos diz aí. Não quero que sejais ignorantes, irmãos, acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isto a vós, pela palavra do Senhor, que nós, os que estamos vivos e permanecemos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com brado e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estamos vivos e permanecemos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor dos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Seremos arrebatados. E Paulo, quando escreve aos Coríntios, diz como isso vai acontecer. Ele diz: num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados, e vamos nos encontrar com eles nos ares. Isso acontecerá num abrir e fechar de olhos. Mortos ressuscitam, nós somos transformados e estaremos com o Senhor. Não haverá tempo entre um estágio e outro. Isso acontecerá num abrir e fechar de olhos, é o que diz a Bíblia. É o que diz a Bíblia. Não haverá espaço de tempo entre a ressurreição dos mortos e a transformação dos vivos. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz isso. E eu preciso interpretar 1 aos Tessalonicenses com 1 de Coríntios, capítulo 15. São textos paralelos. A morte foi vencida. Não é este o assunto, eu quero falar sobre a morte que foi vencida. Estamos falando sobre a vitória de Cristo sobre a morte. Ele venceu a morte. Ele ressuscitou.
isso nos traz esperança. Ressuscitaremos se permanecermos com Ele, se não desfalecermos, se não abandonarmos a fé no meio do caminho, se perseverarmos até o final, ressuscitaremos. E se ainda estivermos em vida, seremos transformados. O fato é que a morte foi vencida. E a vitória de Cristo sobre a morte nos garante vitória. Mas veja ainda, mais um texto. Apocalipse, capítulo 1, versículos 17 e 18. João, no livro do Apocalipse, nos diz: e quando o vi, caí como morto aos seus pés, e ele pôs sua mão direita sobre mim, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, eu sou aquele que vive e que estava morto, e eis que eu estou vivo para sempre, amém, e tenho as chaves do inferno e da morte. O diabo é tão derrotado que ele não tem nem a chave da casa dele. Mas o fato é que João retrata a revelação de Cristo. Ele fala aquilo que Cristo está lhe dizendo: eu sou aquele que vive e que estava morto, e eis que eu estou vivo para sempre. A morte não venceu o meu Jesus. A morte não venceu o seu Jesus. Aleluia. A ressurreição faz parte da mensagem do Evangelho. Nós precisamos inserir a mensagem da ressurreição na mensagem que pregamos. Nós precisamos falar mais de Jesus e menos de nós, menos do que conhecemos, menos das nossas credenciais, menos dos nossos títulos. Nós estamos vendo muitos pregadores hoje falando mais do que eles têm, do que Jesus fez, mais do que eles são, do que quem Jesus é. Nós precisamos falar mais de Jesus Cristo, falar mais da morte expiatória de Cristo, falar mais da ressurreição de Cristo. A ressurreição de Jesus precisa estar inserida nas nossas mensagens. Paulo, escrevendo aos Coríntios capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 4, ele vai falar sobre isso. Para concluirmos, versículo 22, Pedro vai falar sobre a ascensão de Cristo. Veja que eu falei apenas sobre o ministério de Cristo, sua morte, sua ressurreição e sua ascensão. Versículo 22, o qual subiu ao céu e está à destra de Deus. Anjos e autoridades e poderes foram-lhe sujeitados. 40 dias após a sua ressurreição, Jesus subiu ao céu. Está sentado à direita do Pai, lugar de exaltação. Nós vamos ver isso no Salmo 110, verso 1, quando Deus diz:
assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. E aí nós vamos ver Pedro falar sobre isso no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, do versículo 34 ao versículo 36. Pedro cita, melhor dizendo, o Salmo 110. E ele diz: Davi disse com respeito ao meu Senhor. Ele vai dizer isso. Pedro cita no capítulo 2 de Atos, versículo 34 ao 36, o Salmo 110, o verso 1. Nós temos na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 11, Paulo escrevendo aos Filipenses que a morte de Cristo, a obediência de Cristo, ele vai dizer que Cristo foi obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Cristo se dobre todo o joelho, dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Lugar de exaltação, lugar de poder. E ele vai falar sobre isso, o escritor da Epístola aos Hebreus, no capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 3. Agora a Bíblia vai nos dizer também que em Cristo nós estamos também assentados nos lugares celestiais, por intermédio de Cristo. Veja a Bíblia, veja a Bíblia, Efésios 2, Efésios 2, do versículo 4 ao versículo 6. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Em Cristo nós estamos assentados nos lugares celestiais. Veja ainda, porque por meio de Cristo, por meio dele, Paulo escreve aos crentes de Roma, capítulo 5, versículo 17, que nós podemos reinar em vida. Nós, em Cristo, Paulo vai dizer, na sua carta aos crentes de Roma, capítulo 5, versículo 17, que nós podemos reinar em vida. Aleluia. Agora, Cristo, Ele é também o nosso advogado. Ele está à destra de Deus, advogando a nossa causa. Cristo não veio ao mundo como juiz, Ele veio como Salvador. Ele veio buscar e salvar aquele que havia se perdido, aquele que estava perdido. Agora Ele está diante de Deus o Pai, à destra de Deus o Pai, como nosso advogado. Veja o que a Bíblia nos diz. Na primeira epístola de João, no capítulo 1, do versículo 9 até o capítulo 2, versículo 2, nós temos Cristo como nosso advogado e temos Cristo como nosso sumo sacerdote. Veja o que a Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se algum homem pecar, temos um advogado com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não pelos nossos apenas, mas também pelos pecados de todo o mundo. Sumo sacerdote, advogado, diante de Deus o Pai, para advogar as nossas causas. Se pecarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados. Aleluia. Mas perceba que o ponto central que Pedro enfatiza é a vitória absoluta de Cristo sobre todos os poderes malignos, sobre todos os poderes das trevas. Veja o que Paulo escreve aos Colossenses, capítulo de número 2, e o versículo 15, e eu encerro. E despojando os principados e potestades, os expôs abertamente, triunfando sobre eles em si mesmo. O diabo não tem mais poder sobre a sua vida. O ministério de Cristo nos reconciliou com Deus. A morte de Cristo, sua ressurreição e sua ascensão é uma obra completa que nos leva de volta à presença de Deus, nos dá acesso à presença do Todo-Poderoso. Amém? Fica de pé, por favor.